Olá, turma. Estou colocando essa imagem aqui para explicar de forma resumida como é que acontece as mudanças do estado físico da matéria. Aqui, no vídeo anterior que eu já coloquei para vocês, né, fala dos três estados físicos que a gente encontra a água, né? Ela pode estar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. O estado sólido, ele colocou como exemplo aqui o gelo, que tem um formato, é aquilo que a gente pega, que a gente sente, né? É sólido. O líquido é o que a gente vê mais no nosso dia a dia, né? A água em forma líquida. Quando ela está no estado líquido, ela não tem um formato definido, né? Se eu colocar num copo quadrado, ela vai ficar naquele formato. Se for um copo redondo, ela fica naquele formato. O gelo não. O gelo, que é um sólido, se a gente coloca naquelas tacinhas, né? Ela fica todo quadradinho, né? De acordo com o formato dele, quando a gente tira das tacinhas, continua naqueles quadradinhos, naquele formato. E o gasoso, ou também chamado de vapor. Um exemplo é quando está cozinhando, quando a água está fervendo, aquele vapor que está subindo, eu vou chamar que ela está no estado gasoso. A água, ela pode se encontrar nesses três estados, mas também ela pode mudar de um estado para o outro. Aí vai receber os nomes. Por exemplo, eu posso pegar a água no estado líquido e transformar em gelo. Coloco lá no congelador, depois de algumas horas já vai estar as pedrinhas de gelo. Quando isso acontece, eu chamo de solidificação. O nome já até fala, ela vai se transformar em sólido, então vai ser solidificação do líquido para o sólido, como vocês estão vendo aqui a setinha apontando, né? E se for o contrário? Se eu pego aquele gelo e se eu tiro do congelador e deixo na temperatura ambiente, ele vai derreter, né? Ou seja, ele vai transformar em líquido. Quando ele se transforma em líquido, eu vou chamar de fusão. Então, um é o contrário do outro. Repetindo, do estado líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. Eu pego a água, coloco no congelador e ela vai virar um gelo. Se eu tiro aquele gelo do congelador e coloco fora lá na cima da mesa, em qualquer ambiente, ele vai derreter. Quando ele derrete, eu chamo de fusão. Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Agora eu vou colocar aqui um outro exemplo. O líquido se transformando em vapor, em gasoso, que é a mesma coisa. Eu vou chamar de vaporização. Na vaporização, aqui nessa imagem não fala, né? Mas ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer que, igual tá nessa imagem, né? Como se fosse uma água fervendo. Então, se a pessoa, às vezes, tem gente que às vezes coloca uma chaleira no fogo, qualquer outra coisa, e esquece. Se passar muito tempo, quando a pessoa voltar, aquela chaleira vai estar vazia, porque a água ela evaporou todinha. Ela passou para o estado de vaporização. O líquido se transformou em vapor. Então, ter muito cuidado, né? Às vezes a pessoa coloca lá uma panela de água no fogo, esquece. Se demorar muito, aquela água ela vai secar. Só que a gente não chama a palavra secar. Eu tô falando secar que é para vocês entenderem, né? A água ela vai evaporar, ela vai subir em forma de vapor ou em forma de gás, que é a mesma coisa, por isso que é chamada de gasoso. Quando isso acontece no fogo, que é uma coisa mais rápida, a gente chama de liquefação. Agora, um outro exemplo de vaporização, gente, é a água dos rios. No inverno, né, a gente percebe que os rios ficam bem cheios. Quando passa um bom tempo sem chover, a água já não seca. Ou seja, porque a água ela evaporou, aquela água do rio ela pode evaporar. Então, tem esses dois exemplos, né, da chaleira no fogo, ou da própria água dos rios, que no verão o rio seca um pouquinho. Isso é devido à vaporização. E quando o gasoso se transforma em líquido, aí eu chamo de condensação. A gente pode dar um exemplo, lógico que vocês não vão fazer isso, né? Mas se uma panela com água, né, ou qualquer outra comida estiver lá no fogo, se vocês tirarem a tampa, vocês podem perceber que debaixo daquela tampa vai estar cheio de bolhas, ou seja, umas bolhas de água, né? Porque ela transformou o gasoso em líquido. Tem gente que às vezes não coloca a mão em cima de uma chaleira lá fervendo, tipo assim, e desse vapor, né? E a mão fica bem suadinha. Mas, por favor, não vão fazer isso. É só dando um exemplo do gasoso para o líquido, que é chamado de condensação. Existe também o sólido, que é o primeiro que está aqui,
se transformar em gasoso ou o gasoso se transformar em sólido, que a gente vai chamar de sublimação. Um exemplo de um sólido que se transforma em um gasoso, eu vou dar um exemplo daquelas bolinhas, não sei se vocês conhecem, chamada de naftalina, umas bolinhas branquinhas. Tem muitas pessoas que usam para colocar dentro do guarda-roupa, porque ela para a questão do mofo. Tem gente que coloca no banheiro, elas são as bolinhas. À medida que o tempo passa, aquela bolinha ela vai diminuindo, ninguém nem percebe, porque ela vai se transformar em gasoso. Então, ali seria um exemplo de sublimação. Então, essa imagem aqui é só de forma resumida de que vocês já viram, né, em relação aos vídeos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, certo?